Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Até porque muito torcedor corintiano, sempre que se fala na busca por um reforço para o ataque, lembra de Roger Guedes. Mas, informação importante, o atacante decidiu entrar recentemente com um processo contra o Corinthians. Essa ação está na Câmara Nacional de Resolução e Disputas. Roger Guedes cobra direitos de imagem e bônus que não foram pagos pela antiga administração no período de 2021 a 2023. O empresário do Roger Guedes, o Paulo Pitombeira, que é dono da Talent Sports, também entrou com ação nessa Câmara Nacional de Resolução e Disputas. São 5 processos diferentes, em que ele cobra 24 milhões e 100 mil. As questões envolvendo o Paulo Pitombeira envolvem o Lucas Veríssimo, o Luan, o Carille e o próprio Roger Guedes, falta de pagamento de comissões, entre outras coisas. Mas a ação do Paulo Pitombeira fez parte de um acordo com o próprio presidente Augusto Melo para que ele pudesse receber essa grana via recuperação, regime centralizado de execuções. Era importante que ele fizesse esse pedido na justiça. Estou tentando descobrir quais as cifras que o Roger Guedes cobra na justiça, mas até agora a Câmara Nacional de Resolução de Disputas não fez a divulgação dos valores. Só para completar, imaginar Roger Guedes voltando ao Brasil, seja para o Corinthians ou para qualquer outro clube, por agora é impossível. Palavras do próprio Paulo Pitombeira. Perguntei para ele, e aí o Roger? Não, esquece, vai ficar por lá, é o melhor jogador do campeonato, ganha 5 milhões de reais por mês e vai prosseguir no Al Rayyan do Catar. O time dele nem conseguiu ser campeão, mas o Roger teve de fato performance muito boa. Só para arrematar, em relação ao Corinthians, nessa segunda-feira, membros da oposição devem protocolar no Conselho Deliberativo do clube o processo de impeachment contra Augusto Melo por conta da reprovação das contas. Na segunda-feira da semana passada, houve uma votação e, por ampla maioria, as contas de 2024 foram reprovadas, o que permite a abertura de um novo processo de impeachment, esse importante, sem a necessidade da aprovação dos sócios. O Augusto sempre se fez valer da maioria que ele tem entre os sócios para se garantir no clube. Mas, agora com a abertura desse processo, é grande a chance de o presidente sofrer um impedimento definitivo. Já o Corinthians tirou sarro do Internacional depois da vitória por 4-2 na Neoquímica Arena. Pelas redes sociais, o Timão lembrou do DVD. Lembrando desse episódio, em 2009, quando o Corinthians e Inter disputavam a final da Copa do Brasil, o Internacional levou um DVD para a CBF apontando uma série de erros a favor do Corinthians. O Timão se sagrou campeão e desde então provoca o rival citando o DVD. Já Vitão, o zagueiro do Internacional, saiu da Neoquímica Arena revoltado. Dá uma olhada no que disse o zagueiro, abre aspas, aqui na Neoquímica Arena é sempre assim, colocam uns árbitros cagados para virem apitar o jogo, e eles sempre jogam com 12, citando o Corinthians. Segundo o Vitão, o time do Corinthians tem 11, além do cara de amarelo. A reclamação do Internacional se dá pela não expulsão do Yuri Alberto num lance de pênalti não marcado pelo árbitro e pela expulsão do Bruno Henrique. É só importante a gente lembrar que o Corinthians teve 2 gols anulados, um de Yuri Alberto e outro de Memphis Depay. A goleada por 4-2 poderia ter sido ainda maior. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians que decidiu estar colocando o Félix Torres à venda. Zagueiro equatoriano de 28 anos de idade deve ser negociado na metade do ano. Já existem algumas sondagens e o Corinthians topa inclusive ter prejuízo para se desfazer do atleta. Jogador comprado do Santos Laguna por 36 milhões de reais. Importante lembrar, porém, que o Timão ainda não conseguiu equacionar as dívidas que tem com o Santos Laguna, algumas parcelas em atraso, que inclusive resultaram em um processo na FIFA. O Corinthians topa negociá-lo por um valor abaixo dos 36 milhões de reais por entender que o Félix Torres não conseguirá evoluir como se esperava com a camisa alvinegra. Félix, que inclusive nem sequer estreou desde que o Dorival foi contratado, ficou os 2 jogos no banco de reservas. Zagueiro equatoriano que tem falhado demais. Ele, por exemplo, falhou feio no jogo contra o Palmeiras, que quase colocou em risco o título do Paulistão. Mais recentemente, no jogo contra o Racing, na Sul-Americana, acabou expulso aos 14 minutos do primeiro tempo. Corinthians venceu por 1-0 com enorme dificuldade, tudo por causa da expulsão pra lá de ridícula. Desde então, foram 3 jogos no banco de reservas e a expectativa é de que o Félix Torres não entre mais em campo, ainda que o Corinthians tenha de tomar prejuízo nesse negócio. O atleta que, na atual temporada, soma 18 jogos e 1 gol marcado.
Só para completar em relação ao Corinthians, queria registrar que Matheus Bidu vai ser chamado, ele e seus representantes, para uma reunião nessa semana que está por começar, para discutir a renovação do contrato. Para completar, destacar a grande vitória contra o Internacional por 4-2. O Corinthians fez, especialmente no segundo tempo, um grande jogo. Foram 2 gols anulados, um do Yuri Alberto, outro do Memphis Depay. O Corinthians ainda colocou mais 2 bolas na trave, criou inúmeras oportunidades e o 4-2 para mim acabou sendo justo. Embora exista a reclamação do Inter em relação a um pênalti não marcado do Yuri Alberto no Wesley e também da expulsão do Bruno Henrique. Com o resultado, o Corinthians pulou para o 8º lugar no Campeonato Brasileiro. São 10 pontos conquistados em 7 jogos. Queria muito a sua impressão sobre o jogo. Dorival Júnior com 2 partidas e 100% de aproveitamento dos pontos. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.